isso, os governadores em fim de mandato, eles miram o Senado na eleição deste ano. Com 18 dos 20 chefes do Executivo Estadual sem direito à reeleição, a maioria busca permanência na vida pública através da Casa Alta no Congresso, que vai renovar 2/3 das cadeiras. A legislação eleitoral impõe que os governadores que queiram concorrer a outro cargo devem deixar o atual posto até abril de 2026, portanto, 6 meses antes da votação. Entre os nomes que já articulam essa mudança estão Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Antônio Denário, de Roraima, Helder Barbalho, do Pará e Mauro Mendes, de Mato Grosso. Há ainda governadores que miram a presidência, mas ainda podem promover um ajuste aí, recalcular a rota. São os casos de Ronaldo Caiado, estado de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e também Romeu Zema, de Minas Gerais. Nas eleições serão disputadas 54 das 81 cadeiras do Senado Federal, 2 por estado. 2/3 do Senado serão renovados. Você começar essa rodada com o Roberto Mota, uma indicação que a gente já tratava aqui, Muitos governadores devem tentar uma vaga no Senado Federal. Eles largam na frente dos demais, Mota? Você acha que aqueles que receberam boas avaliações na gestão de seus estados certamente conseguirão largar na frente dos outros candidatos, ou esse tipo de projeção é um pouco precipitada? Não, eu acho que é isso que nós vamos ver, porque políticos bons são raros. E a atual safra de governadores do Centro-Oeste, Sudeste e do Sul é excepcional. Seria ótimo se eles permanecessem na vida pública como senadores, porque o Brasil vive um momento de descrença geral nas instituições. Hoje de manhã eu falava com um amigo, pessoa importante na nossa sociedade, e nós comentávamos justamente isso, a descrença das instituições. O brasileiro hoje não sabe mais onde ele coloca a sua esperança de segurança, de justiça, de verdade. Então, esse é o momento ideal para que o Congresso Nacional, especialmente o Senado, mostre para a gente que ainda está vivo. Você, delegado Paulum, como é que estão as movimentações em Brasília quando se comenta, muito provavelmente o governador daquele estado tentará o Senado Federal? Quais são as impressões? O que se fala ali nos corredores em Brasília, agora que ao recesso parlamentar isso deve acontecer por meio dos grupos de WhatsApp, Eu creio que eles já largam na frente, ainda mais se fizeram um bom mandato, se tem apoio de prefeitos, se os prefeitos gostam dele ou não. A popularidade não significa que prefeitos são favoráveis ao determinado governador. O prefeito gosta do determinado governador quando ele solta dinheiro, principalmente cidades pequenas, com 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, que dependem muito de emendas parlamentares e dependem muito do poder executivo do governador de ajudar financeiramente essas cidades, porque senão, literalmente, eles não conseguem sequer pagar os funcionários públicos. Então, o governador que está fazendo um bom mandato tem o apoio de boa parte dos prefeitos, tem apoio de deputados. É claro que ele vai sair na frente, já tem larga vantagem sobre os demais aí que se aventurem num cargo como esse, que é um cargo dificílimo, não é fácil. Para você concorrer a um cargo de senador, primeiro você precisa da legenda, não é qualquer um que consegue a legenda, porque partido tem dono. Então, o partido dificilmente vai dar uma legenda assim aleatoriamente, ele vai negociar, vai ver o que se pode ter de vantagem lá na frente. É assim que funciona, não é tão simples assim, eu quero sair senador, eu vou lá e me inscrevo. Não é assim que funciona. Precisa de um partido, o partido precisa te dar a legenda, você tem que ser viável, eles fazem pesquisa, se você estiver bem, talvez eles te dão essa legenda para você concorrer. Mas é claro que o governador bem pontuado, com apoio da população, ele não vai ter dificuldade nenhuma de ter a legenda e já larga na frente, o que não significa que vai ganhar. Tivemos um exemplo aqui em São Paulo, na última eleição, que embora Rodrigo Garcia tivesse o apoio da imensa maioria dos prefeitos, e eu posso dizer que os prefeitos gostavam bastante dele, porque ele era mão aberta, ele despejava dinheiro nas cidades, mas mesmo assim não conseguiu a sua reeleição para
para o cargo do Poder Executivo do governo do Estado de São Paulo. Agora, é evidentemente que o governador que resolva sair vai sair já na frente dos demais candidatos. Pois é, você, Gani, eu acho que não vai ser uma eleição simples, né, para o Senado Federal. É um pleito que ganha uma cor especial, primeiro por conta das muitas cobranças que a gente tem escutado. É preciso transformar esse Senado em um Senado mais conservador, com mais senadores liberais. É preciso promover muitas mudanças. E, além disso, 2/3 serão renovados. Então, muitos nomes, possivelmente nomes conhecidos, irão para essa disputa. E os governadores, claro, acabam ganhando, porque imagina a visibilidade de ter comandado um Estado, no caso de vários, né, por 8 anos ou 7 anos e meio. Enfim, quais são as perspectivas? Renato, eu arrisco dizer que esta eleição para o Senado Federal, ela vai ter os olhos da população mais voltados para ela do que a eleição para governador. Isso porque não é de hoje, né, que as lideranças de direita, o próprio Valdemar Costa Neto, entre outros, né, têm dito que é uma eleição crucial, super importante, fazer o maior número de senadores. Por quê? Porque com mais senadores você conseguiria ali pautar algumas medidas, alguns projetos para fazer aquele bom enfrentamento ao poder judiciário, rebalanceando aí essa democracia brasileira. Então, esse discurso, ele não é de hoje, ele vem sendo construído há muito tempo. Não à toa, a gente percebe muita gente no campo da direita e que nem tem muita chance, para falar a verdade, mas tentando se arriscar numa candidatura ao Senado. Agora, é claro que governadores saem na frente, ficaram muito tempo, aí 8 anos na vitrine, com toda a exposição, o que também vai dar um ar mais sexy, vamos colocar assim, para essa eleição do Senado. Por quê? Porque você vai ter muitos ex-governadores disputando cargos ao Senado, o que torna uma eleição mais popular. Geralmente a gente acha a eleição do Senado mais distante, menos popular, com figuras menos populares. Nesse caso é diferente, né? Com mais governadores, essa eleição do Senado tende a ficar mais popular e também porque a pauta acaba sendo também mais popular, principalmente para o lado da direita. Se aquilo que muitos pregam, torcem e esperam acontecer, Mota, portanto, a renovação indicar uma presença muito maior de políticos de centro-direita, de direita, liberais e conservadores, você acredita que aquelas pautas que tantos falavam, é preciso, sei lá, em algum momento discutir ou avançar com algum projeto que indique o impedimento de um magistrado, sei lá, coisas nessa linha, ou alterar as regras do funcionamento da Suprema Corte. Você acha que isso poderia acontecer? Ou muito se fala, mas quando chega na hora, as pessoas acabam esquecendo aquilo que prometeram. E caiu o Mota. Não, voltou agora. Mota, teve uma interrupção no seu sinal, você já voltou. Entendeu a pergunta, né? Entendi, fiquei até assustado com a interrupção. Então eu vou responder com cuidado. Não, eu vou responder o que eu ia responder de qualquer jeito. Eu não acredito nessa possibilidade, Caniato. Eu lamento que a minha posição seja essa, mas eu tenho que refletir sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e o que a gente vê é a restrição cada vez maior da liberdade, é a vitória do populismo, de uma forma que eu nunca vi na minha vida. É uma decepção atrás da outra, com pessoas que se elegeram prometendo ser as mais conservadoras ou liberais do planeta, só para sumir depois das eleições, ou aparecer só nas redes sociais fazendo videozinho de lacração. O que a gente viu foi, no Congresso Nacional, a vitória de alguns dos piores projetos que já passaram por aquela casa. Eu vou citar só a tragédia da reforma tributária, essa palhaçada da isenção do imposto de renda, que não é isenção, é apenas um cumprimento parcial de uma obrigação do Estado
e que vai aumentar brutalmente a carga tributária para muita gente que ainda não percebeu isso. As pessoas só vão perceber quando chegar na hora da declaração do imposto de renda do ano que vem. Aí já vai ser tarde demais. Então eu me pergunto, se um congresso como esse, né, e eu sempre faço as devidas exceções àqueles parlamentares que são em pequeno número, mas que existem, que são conscientes, como o nosso delegado Palumbo aqui, que estão remando contra a maré, que tentam o que é possível. Mas, infelizmente, a grande maioria não pensa assim. A grande maioria está pensando nos resultados imediatos. Então, se a gente não consegue tratar dessas coisas mais básicas, se a gente não consegue impedir que o governo toda hora invente uma regra nova, que depois ele mesmo burla, não, isso aqui não se enquadra na regra, isso aqui não se enquadra na regra, se a gente não consegue impedir que um deputado de um partido micro atravesse a rua e consiga, através de uma decisão judicial, o que não conseguiu através da política, se a gente não consegue impedir nada disso, que esperança que a gente pode ter de que o Senado vai representar algum tipo de mudança? Eu não acredito em milagres. Então, eu acho que essa mudança virá algum dia. Eu sempre digo isso para as pessoas que não têm esperança. Não é uma questão de esperança, eu tenho certeza, olhando para a história do Brasil, que nós, um dia, vamos ver uma mudança, vamos ver muita coisa que está sendo feita agora ser desfeita, vamos ver mais uma vez pessoas sendo indenizadas pelos abusos do Estado, porque isso é rotina no Brasil. Eu só não sei quando isso vai acontecer. E eu acho pouquíssimo provável que isso vá acontecer simplesmente como resultado das eleições, porque isso não tem a ver com o movimento eleitoral. Se trata de uma questão institucional, cultural e ideológica. Pois é, várias mensagens aqui, inclusive o Sérgio Luiz. Mota, sempre sensato, concordo plenamente com você, Sérgio Luiz. E aí a gente, na nossa enquete do dia, a pergunta que a gente faz à nossa audiência, a gente trata das eleições. Você que nos acompanha, acredita na união da direita para o pleito deste ano? Você acha que sim? Depende do nome. Só haverá uma união se, sei lá, Tarcísio for o candidato. Ou você acha que não? A união da direita vai prevalecer, todos vão se unir em torno de um único nome, independentemente de quem for escolhido. Ou você acha que não? No final das contas, cada um vai lançar o seu candidato e vamos ver quem é que vai pontuar melhor para aí sim acontecer uma união no segundo turno. Conto com vocês, jovempan.com.br. Você, delegado Palumbo, acredita que aqueles que se candidatarem ao Senado e utilizarem esse discurso, vamos promover muitas mudanças, é preciso fazer um ajuste aqui, ali no Poder Judiciário, tem que avançar com aqueles projetos de impedimento de algumas figuras, você acha que quem adotar esse discurso será eleito e o Senado renovado poderá avançar com essas pautas? Olha, eu concordo com o Mota, né? Gostaria de não concordar com ele, mas ele está 100% certo. É exatamente isso. Agora, nas eleições, eles vão falar, só que não se pesquisa absolutamente nada. As pessoas cobram muito, né, do Senado, cobram muito dos senadores. Aliás, a maioria das pessoas cobram dos deputados também. E o deputado nada pode fazer, por exemplo, para impeachment um ministro do Poder Judiciário. Não pode ser feito absolutamente nada por parte de um deputado, porque isso é uma atribuição constitucional do senador da República. Só que qual eleitor ou quais eleitores pesquisam esses candidatos para saber se ele tem um processo lá no STF, se ele tem um processo no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário? Não pesquisam. Então, a gente vai acontecer o que aconteceu em 2022, aonde falaram, nossa, agora a gente tem o maior congresso conservador da história. Mentira! Mentira! Eu vi policiais, deputados, né, votando o tempo todo com o governo, porque tinha interesses próprios, que não condiz com os interesses da população. Eu repito isso, o calcanhar de Aquiles de qualquer governo é a segurança pública e saúde. Passaram-se 3 anos, o governo federal, quando manda um projeto para casa, para o Congresso Nacional, ainda manda com uma figura do faccionado privilegiado, ou então ele quer lá a supremacia das investigações, das polícias, controlar todas as polícias, como se a Polícia Federal,
e eu respeito muito a Polícia Federal, fosse muito melhor do que a Polícia Civil e Militar e Penal, e não é. São formadas por homens e mulheres capacitados que trabalham de acordo com os recursos que lhes são ofertados. A grande verdade é que a Polícia Federal sequer tem condição de tomar conta das fronteiras. Não tem condição nem para expedir passaporte. Se tiver uma greve lá e parar, vira um caos isso aqui na época de férias escolares. Essa que é a verdade. A culpa deles? Não, a culpa não é deles. A culpa é do governo. E como a da Polícia Civil, da Polícia Militar, são dos governadores. Agora o Mota está certo. Vai se falar muito, chegar lá não vai fazer absolutamente nada. Vão ficar com medo, vão se omitir. Ainda mais para o Senado Federal. É de 8 em 8 anos. Na cabeça do senador que se elege, ele fala assim, o povo daqui a pouco ele esquece. É só a população pegar agora e entrar nas principais figuras do Senado Federal, dá uma olhada aí quais deles limitam os comentários nas redes sociais. Eu não acho normal um político ficar limitando o comentário na rede social. Por que ele está limitando? Porque é aquele mesmo político que não pode ir num aeroporto, que não pode ir numa feira livre, que não pode andar tranquilamente numa estação de trem, na rodoviária, não pode. Aliás, eles nem vão nesses lugares, né? Vão em época de Copa do Mundo, que vai de 4 em 4 anos lá para pedir voto, ou então gasta 3 milhões de fundo partidário para fazer sua campanha e manda um monte de gente fazer esse trabalho no seu lugar. Pouquíssimos fazem isso. Então o Mota está certo. Vai ser muito blá, blá, blá e pouquíssimos terão atitude. E quando a gente sabe que um senador tem atitude? No voto, nos pronunciamentos que tem que condizer com aquele voto, quando ele vai fazer aprovar ou não, votar ou não a favor de um projeto, e nos requerimentos, pedidos de impeachment, outros tipos de pedido para abrir para abertura de CPI, não vão fazer isso. Os que fazem isso merecem palmas. Os que não fazem, na verdade, são uns grandes enganadores aí da população e vão fazer isso novamente nas próximas eleições. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan. Eu te espero na volta do break. Nós seguimos aqui com os nossos comentaristas. Só para fechar essa rodada de análises, você, Alan Gani, o que é preciso considerar sobre aqueles que defendem mudanças substanciais no Senado Federal e provavelmente vão se apegar a esse tipo de discurso. Isso vai fazer a diferença? E a partir do momento em que essas pessoas forem eleitas, você acha que é possível avançar com questões tão sensíveis? Porque há uma relação entre congressistas e possibilidade de avaliação dos próprios ministros, né, na Suprema Corte. Então, há quem diga, esses projetos de impedimento não avançam porque muitos senadores, aspas, tá, têm rabo preso. Muitos falam isso, né? É verdade, né? Eu sigo o voto aí aliás, o voto excepcional do relator Mota, né? Estou com ele aqui no nosso parlamento. Porque, veja, isso é uma máxima aqui do Brasil, o patrimonialismo. Então, a pessoa ela entra para a política para se apoderar, né, do Estado, dos interesses do Estado para fins particulares. Então, ela se apodera lá do Estado e ela quer resolver um objetivo pessoal dela, quer enriquecimento, quer poder. Então, aquilo que ela prometia durante a campanha é esquecido, né? Lógico, tem exceções, Palumbo é uma exceção, Van Hatten é outra exceção, entre outros, né? Mas a maioria não pensa dessa maneira, a maioria pensa nos interesses fisiológicos. E aí, como o Mota trouxe, né, com agravante hoje, que é a selfie lá para a rede social, né, já pensando na próxima eleição. Porque, infelizmente, a gente também tem uma ideia de que lacrar na rede social vai resolver problemas no mundo real. Ainda, para resolver problemas no mundo real, Caniato, você precisa de medidas no mundo real e não é no mundo virtual. Então, comissões de trabalho, grupos organizados de parlamentares, né? Criação lá de CPIs, enfim, fomento a think tanks, entre outras medidas. Agora, ficar só lá falando em rede social não adianta, né? Não estou falando que aqui eu sou contra a rede social tem também o seu valor da opinião pública, de pressão popular e tudo mais. Mas você também precisa de medidas propositivas no mundo real. E muitos desses parlamentares ficam aí só lacrando e lutando pelos seus interesses pessoais. Vide
as emendas, como cresceram as emendas. Aí sim, aí eles lutam para valer. Agora, em relação a outros temas mais sensíveis, aí todo mundo fica, ó, quietinho.